Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos encontros de todas as semanas. Eu sou o professor Felipe Guerra e eu gostaria de iniciar essa nossa aula dando as boas-vindas a você que todas as semanas está aqui comigo, sempre participando das nossas aulas, dos nossos conteúdos, mandando suas dúvidas, enviando as suas sugestões de temas. Pode ter certeza que a sua participação é o grande combustível do nosso trabalho e é o que nos faz estarmos aqui sempre, desde 2018, tá? Sempre fazendo esse nosso encontro semanal, tirando dúvidas e trazendo conteúdos para vocês, tá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Aqui no nosso canal do YouTube, também no nosso perfil do Instagram, nós compartilhamos diariamente conteúdos relacionados às áreas contábil, fiscal, tributária, de modo geral, e todas as semanas nós temos aulas, conteúdos mais densos, mais profundos, aonde nós abordamos de maneira bem técnica alguns assuntos que são de grande relevância para os profissionais que atuam na área fiscal, tá? E hoje, pessoal, nós temos essa missão de fazer uma aula um pouco diferente, porque nós estamos na véspera do nosso grande treinamento online sobre ICMS, SPED fiscal. Então, essa nossa aula de hoje, de revisão fiscal, ela é um aquecimento para o evento que vai acontecer na semana que vem. E se você ainda não está sabendo desse evento, fica tranquilo que eu vou te dar mais algumas informações aqui ao longo da nossa aula, tá? Bom, então, nosso tema de hoje é revisão fiscal, tanto do ponto de vista da apuração do ICMS, como também da análise e da auditoria do SPED fiscal, tá? Então, fica bem ligado, pega aí papel e caneta, porque vai ter muita informação útil, técnica, importante para que você possa lidar bem com os desafios de fazer essas apurações do ICMS e também a análise do SPED fiscal. E fica ligado aí no nosso conteúdo, esteja aqui, como eu sempre digo, de mente, corpo e coração para poder absorver o máximo, tá? Bom, pessoal, queria iniciar pedindo também a vocês, aquilo que eu sempre peço, tá? Para que você compartilhe aí o nosso link da live, da nossa aula, com o máximo de pessoas possível, para que mais gente possa vir participar desse movimento aqui em prol da área tributária, da área fiscal, e a gente possa sempre estar aprimorando as nossas técnicas, certo? Pois bem, vamos lá então, vamos dar início ao nosso conteúdo, porque temos pouco tempo e o conteúdo está bem bacana. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu queria reforçar com vocês é sobre o treinamento online gratuito que vai acontecer na próxima semana, de 12 a 14 de abril, treinamento online sobre ICMS e SPED fiscal. Ao longo dessas aulas, pessoal, que vão acontecer na próxima semana, o meu objetivo é apresentar para vocês várias práticas da apuração do ICMS, seja no regime normal, seja através da substituição tributária, e levando isso até o encerramento dessa apuração e o envio das informações dentro do SPED fiscal, tá? Eu vou mostrar para vocês ao longo da semana que vem vários pontos que eu considero fundamentais para quem deseja trabalhar com segurança, sem correr riscos de levar multas, sem correr riscos de ver o seu cliente sendo autuado e o pior de tudo, sem correr o risco de ser aí, né, responsabilizado, corresponsável por erros cometidos na escrituração fiscal dos contribuintes. Então, você que quer ganhar mais segurança quando o assunto for ICMS, trabalhar com mais paz aí no seu coração, conseguir dormir tranquilo, sabendo que apurou corretamente o imposto, enviou corretamente o SPED fiscal, você não pode ficar de fora desse treinamento, tá? Nós vamos ter as aulas sendo liberadas sempre às 20 horas. A aula, pessoal, em cada dia, ela vai durar em torno de 1h30, tá? 1h30 para cada aula. A primeira, a segunda e a terceira aula será a segunda, terça e quarta, 1h30 de aula, sempre às 20 horas. E na quinta-feira de manhã, eu vou liberar a aula final às 8 da manhã, para que você tenha um tempo para assisti-la aí ao longo do seu dia. E você vai, assim, ter todo um passo a passo para poder ter segurança quando o assunto for ICMS, tá? E qual é um dos grandes objetivos desse treinamento? Desmistificar completamente o ICMS para vocês, tá? Eu conheço profissionais que atuam há anos na área fiscal, que atuam há anos na apuração do ICMS, mas possuem ainda muitas dúvidas, não tem segurança quando o assunto é ICMS.
mesmo trabalhando dia após dia, não conseguem ter assim, confiança de que estão fazendo a coisa certa. E isso se dá, pessoal, porque a maioria dos profissionais acaba aprendendo o ICMS errado, estudando o ICMS errado, por más influências, por maus ensinos, por não ter tido a oportunidade de se preparar profundamente antes de começar a trabalhar com a apuração desse tributo, que é complexo, tá? Que é complexo, mas não é um bicho de sete cabeças. Eu vou mostrar isso para vocês, eu vou provar isso para vocês, e eu vou provar para vocês que a maior parte dos profissionais que atuam com ICMS estudam errado. Estudam errado. Por quê, professor? Ora, eu vou mostrar isso tudo para vocês lá no evento, mas digamos que a gente tem uma estrutura de aprendizado do ICMS, aonde 80% do que você precisa saber, 80% de tudo que você precisa entender sobre o ICMS, vai estar na Constituição Federal e na regulamentação complementar. E apenas 20% vai estar no regulamento do ICMS do teu estado. Só que o que é que acaba acontecendo na prática? Os profissionais passam anos e anos batendo cabeça, se esforçando, lutando para tentar aprender o ICMS do estado, tentar aprender o que diz o regulamento. E aí ele gasta tempo, ele gasta energia, ele gasta recursos, estudando pelo local errado e, consequentemente, o que ele vai conseguir é absorver parte daqueles 20%. Vamos supor que você conheça aí 50% do regulamento do teu estado. Então, se você tem 50% dos 20%, significa que você tem 10% de conhecimento sobre o ICMS. Só que, vocês concordam comigo que seria muito mais relevante se eu conseguisse aprender 50%, 70%, 80% dos 80%? Ou seja, você estuda errado, você tem uma base errada de aprendizado, você foi induzido a isso porque é contraintuitivo você não ter o regulamento do ICMS como a sua base de estudos, mas eu vou te provar por A mais B, tintim por tintim, porque que você deve estudar com base na matriz constitucional, na regulamentação complementar, e eu te garanto que a tua cabeça ela vai funcionar de forma muito mais veloz quando o assunto for ICMS. Você vai ter muito mais segurança, muito mais base, vai conseguir trabalhar com operações interestaduais, vai conseguir trabalhar com outras unidades da federação. Essa é a minha promessa para você. Eu vou ampliar completamente a tua visão a respeito do ICMS e te dar segurança, tá? Segurança para que você possa trabalhar de forma segura e tranquila. Beleza? Então é isso que nós vamos ver durante o nosso treinamento da próxima semana. Ah, professor, ainda não fiz a minha inscrição. Acesse aí o site www.especialistaemicms.com.br. É esse link que está aqui no nosso mapa mental. Você vai poder acessar a página e fazer sua inscrição nesse evento que é gratuito. Vou até mostrar para vocês aqui rapidinho a página. Essa é a página do treinamento. Ó. Serão 4 dias, na verdade, 3 dias de conteúdos, mais um dia de roteiro de estudos. 3 dias de conteúdos práticos para você ter segurança na hora de apurar o ICMS, evitar multas e enviar a EF de ICMS e IPI de forma correta. Você vai preencher seu nome, o seu melhor e-mail para fazer a inscrição, tá? Porque toda a nossa comunicação do evento será feita por e-mail. Muita gente me manda mensagem: ah, professor, eu não estou recebendo e-mail de confirmação. Calma, pode ser um delay no teu e-mail, pode ser que tua caixa de e-mail esteja cheia. Dá uma procurada no spam, dá uma procurada na lixeira, porque os e-mails estão sendo enviados, tá? Mas é muito importante que você bote uma estrelinha lá no meu e-mail, para que você não deixe de receber nenhum dos conteúdos que a gente está enviando para vocês, tá? Depois que você cadastra seu e-mail, minha recomendação é que você participe do grupo do Telegram ou dos grupos do WhatsApp, e também você vai receber uma pequena pesquisa no seu e-mail, e é muito importante que você a preencha, tá? Porque é através dessa pesquisa que a gente vai preparar os conteúdos daquilo que é mais importante para você. E aí, nos dias e horários combinados, você vai receber o link da aula no seu e-mail. Está aqui o cronograma direitinho dos dias, os temas, os horários. Nós vamos começar falando sobre a apuração, depois nós vamos para a substituição tributária, finalizamos com a parte do SPED, e aí eu vou te mostrar como é que você pode se tornar um especialista no SPED fiscal e na apuração do ICMS, tá?
É um treinamento, pessoal, que eu estou fazendo já há muito tempo, preparando com muito carinho para trazer um conteúdo aqui extremamente relevante para vocês, tá? Bom, dado esse aviso, vamos começar aí o tema da nossa aula. Nós já estamos com 10 minutinhos de aula, já deu tempo de todo mundo chegar, então vamos começar a nossa aula de aquecimento para o treinamento sobre ICMS e SPED fiscal. Pois bem, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender sobre o processo de revisão fiscal é o que é a revisão em si, tá? E aqui eu coloquei os 5 pontos fundamentais do processo de revisão fiscal. O que é o objetivo fazer quando eu inicio um trabalho de revisão? Pessoal, a revisão fiscal ela é um procedimento que objetiva, como o próprio nome já diz, revisar algumas coisas que foram feitas do ponto de vista da gestão fiscal. E essa revisão ela tem basicamente 2 objetivos fundamentais. O primeiro é identificar possíveis contingências, possíveis erros que foram cometidos durante essa preparação das informações fiscais, durante a apuração do tributo, durante o envio das obrigações acessórias. Para quê? Para que eu possa mitigar riscos, para que eu possa eliminar possíveis riscos que estejam sendo ali contemplados por meio dessas minhas informações fiscais, seja na apuração da obrigação principal ou no cumprimento das obrigações acessórias. Esse é o principal objetivo. O segundo objetivo desse trabalho de revisão fiscal é exatamente identificar possíveis pagamentos de tributos de forma indevida, na maioria das vezes, a maior, tá? Para quê? Para que eu possa trabalhar na recuperação desses valores que foram pagos a maior. Muitas vezes porque eu deixei de tomar algum crédito de tributo, ou porque eu ofereci a tributação a alguma operação ou algum produto que não necessitaria ser tributado mais. Então, é com essa visão que a gente tem que iniciar esse procedimento de revisão fiscal. E o que é que eu vou revisar, professor? Bom, a primeira coisa que você vai ter que revisar é a apuração dos tributos. Essa apuração, ela precisa ser analisada de ponta a ponta. Como é que eu analiso a apuração de ponta a ponta? Eu vou verificar os créditos que foram tomados na apuração dos tributos. Lembrando que nós temos vários tributos que são não cumulativos, como é o caso do ICMS, que é o tema base aqui da nossa aula. Mas nós temos também o IPI, que é um tributo não cumulativo. Nós temos também as contribuições para PIS e COFINS, que em alguns momentos elas vão ser não cumulativas. E o que é que isso quer dizer? A não cumulatividade, ela enseja em um mecanismo de débitos e créditos com compensações automáticas. Então, significa que se eu estou falando de não cumulatividade, eu vou ter a figura da apuração tributária, débito, crédito, para chegar num valor a recolher. Então, sempre que a gente falar de tributos não cumulativos, eu preciso ir lá e entender em detalhes como é que essa apuração se deu, qual foi a origem dos créditos que foram tomados, quais foram as operações que foram oferecidas a débito, quais foram os produtos que foram oferecidos a débitos, para que eu possa chegar num valor a recolher dessa apuração. É exatamente nesse momento da revisão, pessoal, que a gente acaba descobrindo pagamentos indevidos ou a maior, da maioria das vezes, porque eu percebo que eu deveria ter tomado um crédito que não foi tomado. Se não foi tomado, isso aumentou o meu débito. Se aumentou o meu débito, aumentou o meu valor final a recolher. Então, é importante demais que eu consiga fazer essa revisão sobre esse olhar da redução da carga tributária da empresa. Outro ponto importante dentro do processo de revisão fiscal é a análise da escrituração fiscal. Pessoal, a escrituração fiscal ela é base de todo o processo de apuração tributária, porque nós estamos falando de tributos por homologação. E esses tributos por homologação, eles têm um mecanismo que é o quê? O contribuinte apura o tributo, apura a obrigação principal com base nos seus conhecimentos sobre a legislação tributária e faz o recolhimento desse tributo com base na sua própria apuração. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele vai ter que prestar contas dessa apuração por meio da obrigação acessória. E é por isso que ele envia no SPED fiscal as informações relacionadas a como que ele calculou aquele tributo. Então, pessoal, é muito importante a análise profunda e técnica da escrituração fiscal. Percebam que eu já falei de 2 pontos aqui
que eu vou abordar profundamente no treinamento online do ICMS, que é o quê? Quando a gente fala de apuração de tributo, que vai ser o tema principal da nossa aula 1 de segunda-feira, a gente fala sobre entender os princípios. Que princípios são esses? A gente tem que entender o princípio da não cumulatividade, que é o carro-chefe quando o assunto é ICMS. Se você não entende o princípio da não cumulatividade, você não vai entender o que é uma antecipação, você não vai entender o que é a substituição tributária, você não vai conseguir entender o que é o diferencial de alíquotas, você não vai conseguir entender como é que a redução de base de cálculo impacta o valor a recolher. Então, o princípio da não cumulatividade, ele é o princípio base de todo o estudo e conhecimento do ICMS, porque ele interfere diretamente na apuração. Quando a gente fala de escrituração fiscal, que vai ser exatamente a nossa aula 3 do treinamento online de ICMS e SPET fiscal, onde nós vamos estudar o SPET fiscal, a gente tem que ter uma visão bem prática sobre os documentos fiscais eletrônicos, sobre as informações que foram prestadas nesses documentos fiscais. Por quê? Porque a informação nasce no documento fiscal, transita pela escrituração fiscal e deságua na contabilidade. Então, eu preciso ver como é que esse documento fiscal foi preenchido, qual foi o CST que foi utilizado, qual foi o CFOP que foi utilizado, qual é a classificação do tipo de item, como é que é o NCM do produto. Então, eu preciso ter todas essas informações para que eu possa confrontar a minha escrituração fiscal e ver se aquilo que está nos documentos batem na escrituração. Um terceiro ponto importante durante o processo de revisão fiscal é a conferência dos pagamentos do tributo. É muito comum, tá, pessoal? É muito comum que o profissional que atua na área fiscal, seja um analista fiscal, seja um contador, seja um tributarista, ele tem ali a apuração do tributo sendo feita, mas o tributo não foi pago. Então, compete a ele, no processo de revisão fiscal, verificar, averiguar se houve o devido pagamento do tributo, tá? Nós temos a revisão dos documentos fiscais, que é como eu acabei de dizer para vocês, é onde eu vou verificar todos os pontos, do NCM ao cadastro do participante, do destinatário, do remetente, o CST que foi utilizado, a alíquota que foi utilizada, a base de cálculo do ICMS. Isso tudo eu também vou mostrar para vocês nas aulas 1 e 2 do treinamento, tá? Inclusive, a gente vai ver ali a simulação do preenchimento de uma nota fiscal, como é que se chegou naquela base de cálculo da substituição tributária, que essa é uma dúvida que as pessoas me mandam com muita frequência. Professor, estou com uma nota aqui na minha mão e eu não consigo chegar no valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária. Como que eu chego? Então, eu vou explicar isso para vocês no nosso treinamento, tá? Que vai acontecer na próxima semana. E, por fim, pessoal, quando a gente fala de revisão fiscal, nós temos que falar sobre cruzamentos de informações. Esses cruzamentos de informações é exatamente quando eu vou validando ponta a ponta a informação, aonde eu verifico o que tem no documento fiscal eletrônico, vejo o que está na escrituração fiscal, vejo o que está na guia de pagamento, na memória de cálculo e até no próprio sistema do contribuinte, até chegar lá na contabilidade, que é o efetivo comprovação de pagamento, seja via caixa, via banco. Então, é muito importante essa análise de ponta a ponta, tá? Essa análise de ponta a ponta das informações. Pois bem, pessoal, então, esses são os 5 principais pontos que você deve ter na sua mente sobre a conceituação do processo de revisão fiscal. Só que a gente precisa pegar esses conceitos, a gente precisa pegar essa base para que nós possamos aplicar isso ao ICMS, aplicar isso ao SPED fiscal. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso trazendo primeiro para a apuração fiscal. Beleza. Nós vamos trazer esses conceitos relacionados à revisão fiscal para a apuração do ICMS. E aí eu começo reforçando. Por que é tão difícil apurar o ICMS? Por que a gente tem tantas dúvidas? Ora, pessoal, isso se dá porque o ICMS ele é um tributo complexo em si, tá? Nós temos uma legislação do ICMS que ela é muito ampla, que ela é muito esparsa, muitas vezes, que ela é complexa de leitura, você precisa fazer uma leitura que leve a uma aplicação prática, senão você não vai conseguir entendê-la. E também, pessoal, existem muitos estigmas, muitas coisas que foram colocadas na sua mente que hoje atrapalham que você tenha
um melhor desenvolvimento com o ICMS? Um deles é o que eu já falei anteriormente, que vocês muitas vezes foram doutrinados a acreditar que o regulamento do ICMS é a Bíblia do ICMS. É lá que você tem que estudar e procurar tudo. E não, pessoal. Não. Muitos de vocês, muitas vezes, chegam para mim e dizem assim, ó, professor, o ICMS do meu estado é diferente do Brasil inteiro. Primeiro, tecnicamente, é o teu estado quem cria o ICMS que vai ser cobrado lá. Tecnicamente, é ele quem faz isso. Porém, pessoal, é muito importante que você entenda que nós somos uma república federativa. E o ICMS que está lá no teu estado, ele respeita o princípio do federalismo tributário. E esse princípio do federalismo tributário, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que o ICMS do teu estado não pode cobrar algo que seja diferente daquilo que está previsto na matriz federal. Então, a previsão do ICMS está dentro do artigo 155 da Constituição Federal. Nós temos toda uma regulamentação complementar, que são as leis complementares, que aí nós temos a Lei Candir como sendo a principal, a Lei Complementar 87 de 96. Nós temos os convênios e protocolos, que são os acordos entre os estados. Então, existe muita coisa que acontece antes. E eu vou provar para vocês por A mais B no nosso treinamento que na verdade, 90% do que tem no teu regulamento do teu estado, na verdade, ele nasceu dessa matriz federal. Então, os estados eles vão ter coisas pontuais no regulamento, vão sim, tá? Isso por conta das particularidades de cada região do nosso país, porém, a maior parte daquilo que você precisa saber está na matriz federal. E pessoal, a regra dos 80-20, que eu expliquei para vocês há pouco, 80% está na base da legislação e 20% está pontualmente no regulamento. Então, 80% você pode entender estudando pela matriz constitucional e pela regulamentação complementar. Se você tiver essa boa base, você vai lidar com 80% das situações de forma muito mais segura, muito mais preparada, ou você pode ficar só nos 20%, que é o regulamento do ICMS. E qual é a base de conhecimento que eu preciso para mim poder fazer uma revisão da apuração do ICMS? Primeiro, eu tenho que entender dos princípios. Eu tenho que entender o que é a não cumulatividade. Estou batendo muito na tecla da não cumulatividade e da cumulatividade, porque é algo que precisa estar muito claro na sua mente se você quer se tornar um profissional de verdade dentro da área fiscal. Você precisa saber o que é um tributo direto, um tributo indireto. Você precisa entender quem é que é o contribuinte de fato, quem é que é o contribuinte de direito, o que é um crédito escritural, quem que faz jus ao direito de crédito, quem que suporta o ônus fiscal, quem que é o contribuinte, quem é o não contribuinte, como é que se dão a definição das alíquotas internas, das alíquotas interestaduais e das alíquotas no caso de importação. Você tem que entender o que é o princípio da seletividade, o que é a não incidência, a isenção e a imunidade, que muitas vezes parecem uma coisa só, mas são coisas diferentes. Então, eu preciso ter uma boa base desses princípios para que eu possa entender uma operação com ativo imobilizado, se eu tenho direito a crédito ou não, uma operação com produtos de uso e consumo, se isso me dá direito a crédito ou não, a redução de base de cálculo, a antecipação, que são desafios do dia a dia do profissional, mas que ele muitas vezes se vê vendido porque ele não tem essa base. Se eu preciso, professor, ou não, tributar com alíquota de importação aqui de 4%, eu preciso, professor, ou não, fazer aqui um estorno de crédito de ICMS, eu posso, professor, ou não, tomar o crédito sobre a conta desse ativo? Então, essas perguntas, uma boa base vai te dar. Porque uma boa base vai te ensinar como é que a apuração ela acontece. O que é uma hipótese de crédito, o que é uma hipótese de débito, quais são as hipóteses de incidência do tributo, as hipóteses de não incidência e quando é que eu posso avaliar se um contribuinte tem direito a crédito ou ele não tem direito a crédito. Porque se eu tenho esses princípios muito claros e muito sólidos na minha mente, que é o que eu vou ensinar para vocês lá no intensivão, você vai conseguir entender o que é crédito, o que é débito, quanto é que está se dando essa apuração. Mesmo que essa apuração envolva
operações com substituição tributária, com antecipação e muito mais, tá? Um outro ponto que é muito importante para que você possa fazer o processo de apuração fiscal e revisá-lo é a parte da classificação fiscal. O que é essa classificação fiscal? É você entender de forma bem objetiva que nós temos classificações de natureza gerencial e nós temos classificações de natureza fiscal. Eu vou dar alguns exemplos de classificações de natureza gerencial, tá? Nós temos, primeiro, o NCM, que é uma classificação de natureza gerencial. Nós temos a classificação de tipo de item, que é uma classificação de natureza totalmente gerencial. E nós temos também o próprio gênero do item, que é gerencial. Nós temos essas classificações que são de caráter gerencial, que envolvem para que o que é o produto, para que ele está sendo destinado, eles são a base do processo de classificação de produtos. E nós temos classificações de natureza 100% fiscal, como é o caso do CST, do CFOP. Essas daí já vão ter uma aplicação 100% com base na legislação fiscal. Então, como é que eu vou saber se um produto ele é tributado integralmente? Se eu tiver os princípios bem sólidos. Como é que eu vou saber se ele é tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária, 0,10? Ele é, pessoal, utilizado geralmente pelo contribuinte substituto. Olha aí os princípios. Eu preciso saber o que é um contribuinte substituto, um contribuinte substituído. Geralmente, o contribuinte substituto promove 2 recolhimentos, o do ICMS das suas próprias operações e do ICMS do restante da cadeia. Eu vou explicar isso tudo para vocês na aula 2 do treinamento online de ICMS SPED Fiscal. Então, pessoal, esse processo de classificação de produtos, classificação fiscal, ela é importantíssima para que a gente chegue na apuração de forma segura, sabendo exatamente o que é que foi debitado, o que é que foi creditado, qual é o valor que eu tenho a recolher. E eu preciso ter uma boa base disso para que eu possa ter segurança na área fiscal. Até que a gente possa caminhar para o fechamento. O fechamento dessa apuração, pessoal, que vai gerar ali o valor da guia a pagar, ele também é muito fundamentado nesses princípios e nesse conhecimento que você tem a respeito da classificação de produtos. Isso se dá muito também por conta da análise de possíveis benefícios fiscais, viu? O que é que acontece? O ICMS devido, muitas vezes, ele pode ser diferente do ICMS a recolher, porque eu tenho o valor do ICMS devido, que foi encontrado depois de eu fazer crédito menos o débito menos o crédito. E aí, quando eu tenho esse ICMS devido, se eu tiver algum benefício fiscal, isso pode diminuir o meu ICMS a recolher, porque pode ter parte desse valor sendo diferido, postergado. Isso acontece muito nas indústrias que possuem incentivos fiscais. Então, pessoal, percebam que a gente está falando aqui de 2 pontos que eles são futuros, que é o momento do encerramento da apuração do tributo e o momento do envio do SPED fiscal. Eles são extremos. Só que, quando eu vou, para mim chegar nessa apuração, para mim chegar nesse envio do SPED fiscal, eu preciso ter caminhado todo um processo que me exigem diversos conhecimentos. Conhecimento sobre os princípios, conhecimento sobre a matriz constitucional, sobre a regulamentação complementar, conhecimento sobre as operações que são incidentes e não incidentes do tributo, conhecimento sobre o processo de classificação fiscal de mercadorias, que eu vou dar em detalhes aqui para vocês também durante o treinamento, para que eu consiga caminhar para o fechamento do tributo, para o fechamento da apuração fiscal. Então, meus queridos, o que é que eu quero reforçar com vocês? Que tudo aquilo que a gente vai ver no treinamento online, que nós estamos fazendo esse aquecimento hoje, será o pontapé inicial para uma grande virada de chave na tua vida com relação ao ICMS. Porque ele vai deixar de ser o bicho papão da área fiscal, ele vai deixar de ser esse monstro aí de 7 cabeças que você enxerga, para se tornar algo mais sustentável, algo que você tem segurança, algo que você tem confiança do que está fazendo. Você vai chegar, vai bater no peito e vai dizer, rapaz, eu estou fazendo essa apuração aqui porque eu sei o que eu fiz. Eu entendi cada etapa do processo. Eu entendi o que é o princípio aqui, se o ICMS incidir ou não. Eu entendi se essa nota fiscal deveria ser escriturada a débito ou a crédito.
eu entendi qual é o CST, por que é não tributado? Quando é que eu uso não tributado? Muita gente erra nessa classificação de NCM, tá? Muita gente erra porque o não tributado somente deveria ser utilizado nas hipóteses de imunidade e não incidência. E aí, pessoal, nem consegue diferenciar a imunidade de não incidência e acaba errando. O 90, outros, é para ser usados totalmente de forma residual. Quando eu tentei, por todos os meios, classificar aquela operação de outra forma e não consegui. Aí eu uso o 90 outros. Na prática, como é que as pessoas fazem? Teve dúvidas? Uso 90. E isso está errado, pessoal. Isso está errado. Pessoal, eu acompanho muitas fiscalizações, tá, dos estados sobre as apurações tributárias das empresas. E acreditem, tá? A maioria dos autos de infração que eu vejo, a maioria dos erros que eu vejo nas apurações fiscais e no envio das obrigações acessórias são erros cometidos pela falta de base técnica dos profissionais. A maior parte dos autos de infrações, inclusive, os erros que são apontados na autuação são com base naquilo que está previsto na matriz constitucional e na lei complementar. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês durante a próxima semana, inclusive, alguns desses autos de infração. Ah, professor, você está fazendo terrorismo, quer fazer medo a gente? Não, não é isso, pessoal. Eu sou de uma linha de pensamento, tá? Que eu só consigo mitigar, eu só consigo diminuir os riscos que eu conheço. Então, o meu papel como educador, o meu papel como professor, na preparação de vocês, para a vida profissional de vocês, é de também expor para vocês os riscos que vocês podem estar sujeitos por não ter os conhecimentos certos. Então, é isso que eu vou trabalhar bastante para mostrar para vocês que, tendo o conhecimento certo, você não vai correr riscos. Você vai poder dormir em paz e ficar tranquilo, tá? Tranquilo. Bom, pessoal, e quando a gente vem para a análise, a revisão fiscal envolvendo o próprio SPED fiscal, nós temos alguns pontos também que são importantíssimos, tá? Primeiro deles, você tem que ter uma familiaridade muito forte com o manual da EFD ICMS-PI. Você tem que ter a capacidade de olhar para esse manual, de ler ele, de interpretá-lo, de saber o que são blocos, registros, campos, o que é um registro pai, o que é um registro filho. Você precisa ter a familiaridade de fazer uma pesquisa dentro do TXT e identificar qual é o campo que está dando erro. Você precisa ter essa capacidade de ler e interpretar se um registro ele tem um campo que é obrigatório ou se é obrigatório apenas se existir, qual é a hierarquia dos campos. Professor, eu tenho que decorar esse guia prático, eu tenho que decorar esse manual, eu tenho que saber entender todos os registros? Não, pessoal, você não precisa decorar nada, tá? Você não precisa decorar nada. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se você quer ser um profissional que tem uma boa base de conhecimentos, você precisa entender, pelo menos, como é que o sistema do SPED ele se comporta. O sistema do SPED ele é dividido em, pelo menos, 4 grandes conjuntos de informações. Cadastros, movimentações, relatórios e configurações. Qualquer SPED que você encontrar na sua vida, tá? Na verdade, qualquer software que você for encontrar na sua vida, ele vai lidar basicamente com 4 conjuntos de informações: cadastros, movimentações, relatórios e configurações. Dentro do SPED, na aula 3 do nosso treinamento, eu vou mostrar para vocês como que eu destrincho todos os blocos do SPED fiscal dentro desses 4 conjuntos de informações. Eu vou destrinchar para vocês cada uma dessas etapas, aonde você vai ver o que é que o bloco 0 é, o que é que o bloco C é, o que é que o bloco E representa dentro desse contexto, o que são blocos de informações cadastrais, o que são tabelas dinâmicas de informações, o que são tabelas resultantes. E com essa base, pessoal, você vai conseguir corrigir qualquer erro no SPED. Pessoal, escute o que eu estou dizendo aqui, isso é uma promessa real, tá?
com a base que eu vou ensinar para vocês na aula 3, vocês vão conseguir corrigir qualquer erro que acontecer dentro do SPED. Por quê? Porque você vai ter a capacidade de, ao bater o olho no erro, você ler, interpretar aquele erro, ir no manual, verificar o que é que diz o manual, verificar qual foi o campo que deu errado, qual é o registro que está errado, qual bloco ele pertence, e, com base nos princípios que você já entendeu da apuração do tributo, você fazer as correções devidas. É muito importante, tá, pessoal, que fique na sua cabeça, de forma muito sólida, a partir de agora que nós estamos nesse aquecimento para o nosso treinamento, que a maior parte dos problemas que os profissionais encontram no SPED fiscal, na EFD e ICMS-PI, tá, pessoal? EFD e ICMS-PI, escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI, é a mesma coisa de SPED fiscal, tá? A maior parte dos erros que os profissionais encontram nessa etapa, na verdade, esses erros não são de SPED. Na verdade, esses erros são erros ocasionados pela falta de conhecimento da legislação da obrigação principal. Ou seja, eu não entendo de ICMS, então eu tenho dificuldade para fazer a EFD e ICMS. Isso é uma questão lógica, tá, pessoal? Isso é uma questão lógica. Se você não entende de ICMS, você vai ter muita dificuldade na apuração da EFD e ICMS. E isso vai sempre acontecer, tá? Por quê? Olha como é simples esse raciocínio. Eu consigo fazer um SPED contábil sem ser contador? Não. Porque o SPED contábil, ele vai te exigir diversos conhecimentos relacionados à contabilidade. Você tem que entender sobre lançamento contábil, você tem que entender de débito e crédito, você tem que entender sobre demonstrações contábeis, você tem que entender de normas brasileiras de contabilidade. E por que você acha? Que você vai conseguir fazer o SPED fiscal sem entender de ICMS? É a mesma lógica, é o mesmo raciocínio. Você não vai conseguir entender de SPED fiscal se você não entender da legislação do ICMS. Então, é exatamente por isso que o treinamento online de ICMS e SPED fiscal, ele segue uma linha lógica. A gente começa estudando sobre apuração, passa para a substituição tributária e só depois chega na EFD. Porque se eu entender de apuração, se eu entender de substituição tributária, eu consigo entender de EFD, ICMS e PI, tá? Você tem que ter, então, esse manual da EFD como uma bíblia para você, um manual de consulta, um livro de cabeceira, aquele livrinho que está ali do lado da sua mesa, todos os dias, do lado da sua cama, muitas vezes, para que você possa sempre estar consultando. Uma outra ferramenta que também é muito útil e que você deve ter familiaridade, que eu também vou explorar ela no nosso treinamento, é o Perguntas e Respostas. Perguntas e Respostas do SPED Fiscal traz diversas situações de questionamentos de outros profissionais em cima de dúvidas que você também tem. Então, lá no Perguntas e Respostas, ele vai trazer dúvidas sobre o bloco de cadastros, dúvidas sobre o bloco de apuração do tributo, dúvidas sobre a escrituração dos documentos fiscais. E você, tendo essa ferramenta também no seu dia a dia, para te ajudar a esclarecer os principais questionamentos que podem surgir ali na sua prática, na sua apuração diária, no tato com o cliente. Então, é algo que vai te ajudar muito a acelerar a tua curva de aprendizagem e vai te ajudar muito a ter a segurança de que você está bem fundamentado sobre as ações que você está tomando com relação ao SPED fiscal, tá? Com relação ao SPED fiscal. O Perguntas e Respostas, pessoal, é uma ferramenta que eu particularmente gosto de utilizar bastante, até porque eu recebo muitas dúvidas de profissionais todos os dias e também porque eu também tenho que dar suporte à minha equipe de setor fiscal aqui do nosso escritório. Então, eles também têm dificuldades em alguns momentos e a gente usa de maneira pontual e bem assertiva o Perguntas e Respostas. Então, é uma outra ferramenta disponibilizada aí pelo governo que você precisa ter ampla familiaridade para que você consiga ter um bom aproveitamento dos seus conhecimentos. E por fim, pessoal, nós temos outra ferramenta aqui que você também precisa entender, que não tem como fugir dela, tá? Para que você possa ter uma revisão fiscal do ICMS acontecendo de forma segura, que é o PVA, o Programa Validador e Assinador do SPED Fiscal. Na nossa aula 3
do treinamento online de ICMS, eu vou entrar dentro do PVA, eu vou te mostrar como é que funciona a apuração lá dentro, eu vou pegar erros para a gente analisar e corrigir, mas você precisa sim ter familiaridade. Ah, professor, eu não tenho prática, eu nunca trabalhei com SPED fiscal na minha vida. Vai no portal do SPED e baixa. Faz o download lá do validador da EFD ICMS-PI. Começa a mexer lá, começa a preencher, começa a ganhar familiaridade com o programa. Ele não é um bicho de 7 cabeças também, pessoal. Muitas vezes, as pessoas que têm muitas dúvidas sobre o SPED nunca abriram o SPED. Então, você sempre vai ter dúvida. Aquilo que é desconhecido, aquilo que é novo, gera dúvidas. Traz um certo receio, um certo medo para a gente. Então, você tem que ter familiaridade com o PVA. Então, eu já deixo aqui uma missão para vocês, tá? Vão até o portal do SPED, eu vou até abrir ele aqui também para a gente dar uma olhada. Vá até o portal do SPED, ó. Se você não conhece esse portal, bota aí ele nos teus favoritos, sped.rfb.gov.br. Esse é o site do SPED. Aqui do lado, você vai ter o quê? Ó? Você vai ter os módulos do SPED. Aí nós temos central de balanço, conhecimento de transporte eletrônico, SPED contábil, ECF, EFD contribuições, o SPED fiscal, a EFD ICMS-PI, que é o nosso tema principal aqui, EFD REINF, EF financeira, social, manifesto de documentos fiscais, nota fiscal de consumidor eletrônica, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônico, o próprio projeto de simplificação, e logo em seguida nós vamos ter os validadores, tá? E aí a minha sugestão é que você baixe o validador da EFD ICMS-PI, tá? Clica aqui, faz o download do programa, faz a instalação do programa, ele vai te pedir também para você instalar o Java. E em seguida, você vem aqui em EFD ICMS-PI, quando você clicar, ele vai abrir essa página só da EFD, você vai ter aqui na aba de downloads, o manual para você fazer o download, tá? Manual e guia prático. E perguntas frequentes, que é o que eu acabei de dizer para vocês, o perguntas e respostas, que é muito importante que você também tenha uma familiaridade, que você também saiba usar. Então, vai lá, baixa esses três, tá? Validador, manual, perguntas e respostas, deixa salvo aí na sua máquina, porque eles vão ser materiais de apoio úteis dentro do treinamento online de ICMS e SPED fiscal, tá? Então, fica ligado aí, porque a gente vai precisar muito desses três, tá? Desses três. Pois bem, pessoal, chegamos aqui à nossa reta final dessa nossa aula sobre revisão fiscal do ICMS, essa aula que é um aquecimento para o nosso treinamento online de ICMS e SPED fiscal que vai acontecer na próxima semana. E eu tenho alguns desafios para vocês aqui para a gente encerrar, antes de eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês, tá? Primeiro desafio, faça sua inscrição no treinamento. Professor, repete aí o endereço da página para fazer a inscrição. O endereço está aqui, ó, www.especialistaemicms.com.br. Clica aí, faz a tua inscrição no treinamento. Mais uma vez, é online, é gratuito. As aulas vão ser liberadas segunda, terça e quarta, às 20 horas. A aula vai ter uma duração média de 1h30, onde eu vou explicar, na teoria e na prática, vários assuntos relacionados ao ICMS. Vão ter materiais de apoio, tá, pessoal? Vão ter apostila, vai ter planilha, vai ter mapa mental, vai ter muita coisa bacana para você complementar os teus estudos, tá? Ao longo da semana do evento. Lembrando, pessoal, para quem já participou de outros eventos aqui comigo, as aulas ficam disponíveis do momento em que ela é liberada até o final do evento. Então, você tem aí que se programar para na próxima semana estar concentrado aqui nas nossas aulas, para que você possa aproveitar ao máximo dos conteúdos, tá? Eu queria fazer um pedido a vocês, tá? O pedido é: chama todo mundo para participar do nosso evento, tá? Chama todos os seus amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade. Eu vou agora mesmo postar aqui no meu feed do Instagram uma chamada, um cardzinho sobre o treinamento online de ICMS e SPED fiscal. O que é que eu queria pedir a vocês? Que você compartilhe nos seus stories esse card e que você marque 2 amigos na publicação, tá?
Eu tenho certeza que se você marcar 2 amigos que você acredita que podem ser impactados positivamente pelo nosso treinamento de ICMS e SPED fiscal, a gente vai ter um movimento aí muito forte de pessoas participando do nosso evento. Até o momento que eu estou aqui com vocês nessa aula, nós já temos mais de 6.000 pessoas inscritas no treinamento, tá? Então, eu queria bater aí no mínimo, 12.000 pessoas, o dobro. Então, a gente tem uma semana para chamar todo mundo. E aí eu queria muito pedir a contribuição de vocês nessa missão, tá? Outra coisa importante, pessoal, quando você fizer a inscrição, vai ter lá uma chamada para um grupo exclusivo do Telegram. Sugiro que você entre no grupo, porque lá vai ser centralizada a nossa comunicação fora dos e-mails, tá? Nós temos a nossa comunicação principal acontecendo nos e-mails, por isso que eu reforço que você marque uma estrelinha no meu e-mail, para que você não perca nenhuma informação, tá? Não deixe de receber o link das aulas, não deixe de receber o material para fazer o download, não deixe de receber a solicitação para você emitir o seu certificado. Então, tudo isso vai estar via e-mail, mas nós vamos ter comunicação diária, dinâmica. Eu vou mandar áudio no grupo do Telegram, eu vou dar dicas importantes ao longo da semana do evento. Então, não deixe de participar do grupo do Telegram. E também, pessoal, quando você fizer sua inscrição, você vai receber no seu e-mail uma pesquisa a respeito do ICMS. É muito importante que você responda essa pesquisa, tá? É muito importante que você responda essa pesquisa. Porque é a partir daquilo que está sendo fornecido de informações na pesquisa que eu estou preparando o conteúdo das aulas, tá? O conteúdo das aulas, como eu disse a vocês, é um conteúdo que eu já ministro há bastante tempo, mas eu estou fazendo toda uma adaptação com base nas necessidades de vocês. É por isso que eu preciso tanto ouvir vocês. Então, eu preciso muito que você responda a pesquisa. Se você já estava inscrito e não respondeu a pesquisa, eu peço que você volte lá no e-mail, clique em responder a pesquisa, responde, nos ajuda a preparar um evento de muita qualidade para vocês, tá? E por fim, pessoal, só reforçando aqui o meu Instagram, para quem ainda não segue, tá? prof.felipeguerra, lá no Instagram. Nós estamos postando conteúdo diariamente, tá? E é onde eu também peço a vocês para que vocês cheguem lá na postagem que eu vou fazer sobre o treinamento online do ICMS e marque os 2 amigos, tá? Marca aí o pessoal que você quer que participe do nosso treinamento online de ICMS e SPED fiscal. Pois bem, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Conteúdo sobre revisão fiscal do ICMS, uma parte mais de aquecimento, uma parte mais para dar uma noção, uma introdução aqui naquilo que vai ser apresentado no nosso treinamento online de ICMS e SPED fiscal. No treinamento, a gente vai ter uma dinâmica bem mais prática, tá, pessoal? A gente vai para a planilha de Excel, a gente vai para dentro do PVA, a gente vai para dentro da legislação, mas como aqui a gente estava fazendo um aquecimento, é uma prévia, somente para já ir, ó, explodindo aí sua mente de informações, eu acredito que a gente cumpriu bem o nosso papel aqui ao longo desses quase 50 minutinhos de aula que a gente está aqui agora. Então, mais uma vez, fica aí o meu convite, não deixa de participar. Ah, outra coisa importante, tá, pessoal? Eu estou abrindo praticamente todos os dias no meu Instagram uma caixinha de perguntas para que vocês possam mandar as suas dúvidas e eu estou procurando responder a maioria dessas perguntas através de vídeos. Então, se você tem dúvidas também sobre a área fiscal, dúvidas sobre carreira, gestão, dúvidas sobre o próprio treinamento online de ICMS, manda lá nas caixinhas de perguntas do Instagram, que vai ser um prazer lhe responder, tá? Pois bem, pessoal, é isso. Um forte abraço. Muito obrigado a todos vocês por terem participado dessa aula. A gente se vê no treinamento online de ICMS e SPED fiscal na próxima semana. Não deixe de fazer sua inscrição. Um forte abraço e até mais.